Capítulo 6. A porta do templo. Os discípulos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e, com humilhação e oração, uniam sua fraqueza à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua indignidade à sua justiça e sua pobreza à sua inesgotável riqueza. Assim fortalecidos e equipados, não hesitaram em avançar a serviço do Mestre. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo, e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João, subindo ao templo para adorar, viram à porta formosa um coxo de 40 anos de idade, cuja vida, desde o seu nascimento, tinha sido de dor e enfermidade. Esse infeliz havia durante muito tempo desejado ver Jesus para ser curado, mas encontrava-se quase ao desamparo e estava muito afastado do cenário dos labores do grande médico. Seus rogos finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo, mas, chegando ali, soube que aquele em quem suas esperanças se centralizavam havia sido morto cruelmente. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo ele avidamente esperara ser curado por Jesus. E diariamente o levavam ao templo, a fim de que os que passavam fossem, pela piedade, induzidos a dar-lhe uma ninharia para lhe aliviar as necessidades. Ao passarem Pedro e João, pediu-lhes uma esmola. Os discípulos olharam-no com compaixão, e Pedro disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho nem prata nem ouro." Atos capítulo 3, versos 4 a 6. Ao declarar Pedro desta maneira a sua pobreza, o rosto do coxo descaiu, mas tornou-se radiante com esperança ao continuar o apóstolo. "Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos capítulo 3, verso 6. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artélios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versos 7 e 8. E apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Atos capítulo 3, verso 11. Estavam estupefatos de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus. Contudo, ali estava aquele homem que durante 40 anos fora um coxo inválido, regozijando-se agora em pleno uso de seus membros, livre de dor e feliz por crer em Jesus. Quando os discípulos viram o espanto do povo, Pedro perguntou: "Por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?" Atos capítulo 3, verso 12. Assegurou-lhes que a cura tinha sido operada em nome e pelos méritos de Jesus de Nazaré, a quem Deus ressuscitara dos mortos. Pela fé no seu nome, declarou o apóstolo, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Atos capítulo 3, verso 16. Os apóstolos falaram claramente do grande pecado dos judeus em terem rejeitado e matado o príncipe da vida, mas foram cuidadosos em não levar seus ouvintes ao desespero. "Vós negastes o santo e o justo", disse Pedro, "e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer." Atos, capítulo 3, versos 14, 15, 17 e 18. Ele declarou que o Espírito Santo os estava chamando para arrependimento e conversão, e assegurou-lhes que não havia esperança de salvação
a não ser mediante a graça daquele a quem haviam crucificado. Somente pela fé nele podiam seus pecados ser perdoados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, exclamou ele, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Atos capítulo 3, versos 25 e 26. Assim os discípulos pregaram a ressurreição de Cristo. Muitos entre os que os ouviam estavam esperando por este testemunho, e quando ouviram, creram. Vieram-lhe à mente as palavras que Cristo havia dito, e tomaram posição ao lado dos que aceitaram o Evangelho. A semente que o Salvador havia plantado brotava e produzia frutos. Enquanto os discípulos falavam ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos capítulo 4, versos 1 e 2. Após a ressurreição de Cristo, os sacerdotes tinham espalhado, longe e perto, a mentira de que seu corpo tinha sido roubado pelos discípulos enquanto a guarda romana dormia. Não é de admirar que tenham ficado descontentes quando ouviram Pedro e João pregar a ressurreição daquele que haviam matado. Os saduceus, especialmente, estavam sobremodo alvoroçados. Sentiam que suas mais acariciadas doutrinas estavam em perigo e sua reputação em risco. Os conversos à fé estavam rapidamente aumentando, e tanto fariseus como saduceus concordaram em que, se permitissem a esses novos ensinadores prosseguir livremente, sua própria influência estaria em maior perigo do que quando Jesus estava na terra. Em conformidade com isso, o capitão do templo, com auxílio de alguns dos saduceus, deteve Pedro e João e os pôs na prisão, visto ser muito tarde para os interrogar naquele dia. Os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. A prova era por demais clara para que fosse posta em dúvida. Não obstante, endureceram o coração, recusando arrepender-se da terrível ação que haviam cometido, matando Jesus. Haviam sido dadas aos príncipes judeus abundantes evidências de que os apóstolos estavam falando e agindo sob a divina inspiração, mas eles firmemente resistiram à mensagem da verdade. Cristo não tinha vindo da maneira como esperavam, e embora, às vezes, tivessem estado convictos de que ele era o Filho de Deus, fizeram calar a convicção e o crucificaram. Por misericórdia, Deus lhes deu novas provas, e agora outra oportunidade era-lhes concedida para voltarem a ele. Ele enviou os discípulos para dizer-lhes que haviam matado o príncipe da vida, e nesta terrível acusação deu-lhes outra oportunidade para arrependimento. Mas, sentindo-se seguros em sua própria justiça, os ensinadores judeus recusaram-se a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando pela direção do Espírito Santo. Tendo-se entregue a uma atitude de oposição a Cristo, cada ato de resistência tornava-se para os sacerdotes um adicional incentivo para prosseguirem nesse procedimento. Sua obstinação tornara-se mais e mais determinada. Não que eles não se pudessem render, mas não o queriam. Não era só porque fossem culpados e merecedores de morte, nem apenas por terem levado à morte o Filho de Deus, que estavam apartados da salvação, mas porque se armaram de oposição contra Deus. Persistentemente rejeitaram a luz e sufocaram as convicções do Espírito. A influência que controla os filhos da desobediência operava neles, levando-os a maltratar os homens por cujo intermédio Deus estava agindo. A malignidade de sua rebelião era intensificada por todo o ato sucessivo de resistência contra Deus e contra a mensagem que ele mandara transmitir por seus servos.
Cada dia, em sua recusa de